personalidade ele tem, ele não é um técnico que vai olhar para jogador nenhum de baixo para cima para pedir para entrar na rodinha, entendeu? A rodinha vai ser em torno dele. Se ele vai à Copa do Mundo e o Brasil faz uma boa Copa, se ganha então, isso se coloca numa outra esfera. Então, ele pode encerrar a carreira dele daqui a algum tempo como um técnico maior do que ele é até hoje. Também outro ponto importante, a seleção brasileira hoje, eu acho que ela, assim, ela não tem um comandante, é um navio sem um comandante. O técnico estava enfraquecido, né, e caiu, e não tem uma liderança, um jogador que seja uma liderança real, assim. O Brasil não tem a questão, uns são jovens, outros não têm essa personalidade. Eu não vejo nem o Marquinhos, que é o mais experiente, não vejo com esse perfil, assim, de uma grande liderança. Até o Vini Júnior, né, que é o melhor do mundo, mas não tem um perfil de liderança na seleção. Também acho que não, ele não tem, o Rodrigo não tem, nenhum deles tem. Hoje eu não vejo, Rafinha acabou se protagonizando uma situação negativa. Ligar no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza? Ó, temos novas informações do próximo técnico da seleção brasileira. Tudo indica que é realmente o Jorge Jesus. A CBF já está negociando, falta só acertar alguns termos ali de salário e tudo mais, tal. Mas temos novas informações e vamos reagir agora, vamos ver quais são essas informações. No final eu vou deixar minha opinião como sempre, beleza? Antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho, todo dia tem um vídeo aqui. Bora pro vídeo. Ele tá sim, como o primeiro nome da lista da CBF. Ontem mesmo eu estava num evento, eu falei com uma pessoa que muito forte ali dentro da CBF que disse: a lista é a seguinte: Jorge Jesus, Abel Ferreira e Mancini. Foi a lista nessa ordem que me passou a pessoa: Jorge Jesus, Abel Ferreira e Mancini. Essa é a lista da CBF, de acordo com uma pessoa muito forte que eu conversei ontem no evento que eu estava. E Mauro, você tem informações exclusivas aí, né? Sobre multa rescisória do Jorge Jesus, sobre possibilidade de acordo. Ou seja, tá mais perto, né, Mauro, de um acerto entre o Mister e a CBF? O que eu sei é que ele tem uma remuneração lá que é uma coisa assim, totalmente fora do padrão, né? Como acontece na Arábia Saudita, nem na Europa se paga isso, tanto que os caras saem da Europa e vão para lá. E ele sabe que em qualquer lugar que ele for trabalhar, ele não vai ganhar isso, ele vai ganhar menos. Mas vai ganhar muito bem, né? O contrato acaba no final de junho e o que está sendo costurado para que a CBF pague a multa rescisória, que seria proporcional ao tempo restante de contrato, e isso vai dar cerca de 2,5 milhões de euros aproximadamente. A CBF já está se preparando para fazer esse pagamento, né, desde que chega ao acordo com o empresário do técnico, acordo do contrato, que está sendo encaminhado. Ele deve ganhar parecido com o que ele ganhava no Flamengo, mas com elevadas premiações. Essas premiações vão ser definidas, é evidente, pode ser final, campeão do mundo, um prêmio. Finalista, um prêmio um pouco menor. Semifinalista, colocação nas eliminatórias, pode ter um X por vitória. Eles vão negociar esses detalhes todos. Ele vai colocar um monte de premiação lá para ganhar cada vez mais, claro, para compensar. Para compensar não, para tentar ganhar mais dinheiro, né? Óbvio. No Flamengo, até na época, uma história que me contaram, até que me falou isso, foi um dirigente do clube, o Flamengo fez uma minuta de contrato assim, inicial e tal, para análise, né? Aí colocou premiação, Copa do Brasil, tanto. Brasileiro, tanto. Libertadores, tanto. Carioca do outro ano, né? Enfim, tanto. E ele virou e falou: e o Mundial? Coloca aí o Mundial, eu quero ganhar o Mundial. Aí colocaram o Mundial também numa premiação. E ele foi até a prorrogação, né? Contra o Liverpool, um jogo até muito bom do Flamengo naquela ocasião. Perdeu lá no gol do Firmino. E quase empata no fim, tem uma bola do Lincoln que se empata e ia para os pênaltis. Quer dizer, ele teve a possibilidade, o Liverpool jogou mais, foi melhor, mereceu ganhar, mas ele não foi goleado, que nem o Fluminense do Diniz, por exemplo, do Manchester City. Ele disputou. Ele tem muita autoestima, né? E ele acredita muito nele mesmo, obviamente. Então a questão já está se costurando mais ou menos não. Quanto vai ganhar, a CBF sabe qual é o valor aproximado da multa, está disposta a pagar e já escolheu que o homem é ele. A não ser que haja alguma reviravolta, a tendência é que isso avance. Os sauditas não querem liberar, mas se pagar a multa, se está previsto em contrato, ele pode sair. Ele já trabalhou lá antes, né? É pouco provável que os 71 anos que ele fará em julho, que ele volte à Arábia Saudita mais uma vez, então é um ciclo se encerrando. Sabe-se que ele não vai continuar no clube e a CBF quer contar com ele ainda no mês de maio, para que ele possa começar a trabalhar e convocar para junho. Como ele vê os jogos da seleção e acompanha, ele conhece os jogadores brasileiros, sempre observou o futebol brasileiro, porque quando trabalhava em Portugal já contratava muitas vezes atletas aqui do Brasil, né? E quando foi para a Turquia levou o Arão, por exemplo, quer dizer, sempre foi assim, né?
um olho mais atento aqui ao mercado brasileiro. E depois que passou pelo Flamengo, mais ainda. Para ele não deve ser muito difícil fazer uma convocação. Ele tem uma ideia de quem está sendo convocado, quais são os jogadores, características, quem está de fora. Então, é diferente, por exemplo, se o Ancelotti fosse contratado. Eu duvido que o Ancelotti fique de madrugada vendo a seleção brasileira. Brasil e Venezuela, o Ancelotti lá de pijama, com aquele gorrinho lá, 3 da manhã, 4 da manhã, pescando assim, vendo o jogo. Não vai ficar vendo, vai dormir, vai dar treino de manhã, vai sair para jantar em Madrid, fazer outra coisa. Não vai ver esses jogos aqui da eliminatória sul-americana. Com razão. O português Os brasileiros querem ver, né, mano? Exato. O jogo da seleção tá Mas o JJ vê porque ele tem um olho enorme em cima da seleção. Ele tem a vontade. Porque para ele é a oportunidade de ele se colocar num patamar mais alto. O que acontece? Eu acho ele um técnico muito bom, mas por uma série de razões ele não chegou no patamar mais alto. Uma delas é que ele não fala inglês e tudo mais. Você vê o Vitor Pereira tá lá no Wolverhampton, dá entrevista em inglês, fala, se vira, tirou já o time do rebaixamento. Ele já ficou a bandeirinha dele na Premier League. Você acha que ele teria nível, Mauro, para clubes maiores da Europa? Eu acho que sim. Assim. Eu acho que sim. E também ele começou um pouco mais tarde, né? A carreira dele ele não começa muito jovem. Tanto que ele já está com 70 anos de idade, 71 vai fazer. Na Copa ele vai fazer 72, né? Durante a Copa, se não estou enganado, perto da final. Enfim, depende das datas, não sei de cabeça agora. Mas enfim, essa capacidade ele tem, personalidade ele tem, ele não é um técnico que vai olhar para jogador nenhum de baixo para cima para pedir para entrar na rodinha, entendeu? A rodinha vai ser em torno dele. Até passa às vezes um pouco do ponto, que é muito esporrento, né? Ali à beira do campo, ele pega pesado às vezes com os jogadores. Mas assim, ele tem conhecimento, a maneira que ele monta as equipes é a maneira que eu acho que agrada o brasileiro geral. São times agressivos, que atacam, que buscam gol, faz pressão no campo do adversário, conhece os jogadores. Eu acho que ele é o nome mais óbvio, assim, é o cara mais óbvio. Eu acho que tudo combina. E tá afim. Porque ele sabe que é a chance dele se colocar no outro patamar. Se ele vai à Copa do Mundo e o Brasil faz uma boa Copa, se ganha então, ele se coloca numa outra esfera. Então ele pode encerrar a carreira dele daqui a algum tempo como um técnico maior do que ele é até hoje. Que ele não tem, de fato, um prestígio, né, no mercado europeu que poderia num outro cenário. Agora, eu acho que outros técnicos não são melhores que ele, eventualmente conseguem fazer mais destaque. O Marcos Silva eu acho que não é melhor que ele, por exemplo. O Vitor Pereira mesmo, O Vitor Pereira do Fulham. É um técnico até mais defensivo e tudo, mas tem uma carreira na Inglaterra, é mais conhecido, não tem jeito, no mercado ali é mais conhecido. E eu acho também que a questão também da autoridade que ele tem, costuma ter perante os jogadores, como talvez o Ancelotti no estilo dele também tivesse, teria certamente, também é outro ponto importante. A seleção brasileira hoje, eu acho que ela, assim, ela não tem um comandante, é um navio sem um comandante. O técnico estava enfraquecido, né, e caiu, e não tem uma liderança, um jogador que seja uma liderança real. Assim. O Brasil não tem a questão, uns são jovens, outros não têm essa personalidade. Então você não tem um cara que toma a frente ali, que sabe que vai assumir uma postura, ou algumas lideranças. E até o Jorge Jesus pode criar um líder, né? Ele pode criar. Ele vai ser isso inicialmente, ele vai detectar ali quais podem ser os jogadores que podem ter essa postura, né? Porque são coisas distintas. Às vezes o cara é muito bom jogador, mas não tem essa personalidade de ser uma liderança, tomar a frente. E outros, de repente, não são nem tão bons de bola assim, mas tem essa postura. Eu acho que o Brasil hoje não tem ninguém. Eu não vejo nem o seu Marquinhos, que é o mais experiente. Não vejo com esse perfil assim de uma grande liderança. Até o Vini Júnior, né? Que é o melhor do mundo, mas não tem um perfil de liderança na seleção. Acho que não, ele não tem, o Rodrigo não tem, nenhum deles tem. Hoje eu não vejo. Rafinha acabou se protagonizando uma situação negativa pela declaração dele, foi o contrário, né? Enfim. Então, quem tinha muito esse papel era o Casemiro, né, Mauro? O Casemiro tinha mais. Acabou perdendo um pouco espaço, mas o Rubem Amorim tem colocado ele para jogar. Ele fez um grande clássico no domingo. De volta fácil. Esse é um ponto. Ele jogou muito. Esse é um ponto. Domingo. Um técnico maior, né? Maior do que o Dorival, vai. É o caso do Jesus, seria também, se fosse um outro cara de peso. Tem tamanho e peso para pegar um cara que no Casemiro e falar assim: olha, estou trazendo, estou recuperando e vou bancar. Isso. Sabe? Tem peso para isso. Pode ser um cara importante para mudar um pouco isso aí. O cara com muita vivência, cara, o cara viveu Copa do Mundo, Seleção Brasileira, Real Madrid ganhando. Não, e quando ele saiu da Copa do Mundo de 2018, o Brasil perdeu. Ele era um dos melhores jogadores da seleção naquela Copa. E quando ele saiu... Ele foi suspenso no jogo contra a Bélgica. Quando ele sai do jogo... Ele teve uma queda acentuada, mas como não cair tecnicamente onde ele joga hoje, né? Não, o Manchester United virou um cemitério de jogador. Ninguém pegou o lugar dele, né? Exato, né? Tá vago. Bom, rapaziada, é isso aí. Gosto do nome do Jorge Jesus. Eram 3 nomes ali e tal. Mas eu acho que o mais provável é o Jorge Jesus mesmo. Ele já demonstrou bastante interesse em treinar a seleção. Como o próprio Mauro diz, ele já conhece os brasileiros. Uma possível convocação agora em maio, ele já tem alguns nomes certos, né?
concordo em trazer alguns medalhões, algumas pessoas que já passaram pela seleção e entendem mais como funciona esse sistema, como quer jogar, para ter um time mais fechadinho ali, né? A gente sabe que o Tite, ele tinha um time bem mais fechado. Eu acho que o grande problema do Tite era uma questão tática mesmo. Ele errou bastante na questão tática, mas eu acho que o erro dele na questão tática é falta de técnica. Se você parar para pensar, o Tite não é um técnico tão experiente mundo afora, nível Europa, o estilo de jogo europeu, ele é mais o estilo de jogo brasileiro e a seleção no momento atual ela precisa de alguém que tenha essa experiência de ter jogado lá fora, ter a experiência da Europa, ter essa visão e trazer para o futebol brasileiro, porque a maioria dos jogadores convocados eles são europeus, eles jogam em campeonatos na Espanha, na Premier League, na Holanda, etc e tal. Então assim, eu acho interessante o Jorge Jesus, que vai agregar bastante, mas tudo isso ainda é uma especulação. Especulação como? Se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim. Vale a tentativa, é interessante você tentar essa cara nova, o Jorge Jesus, pelo que ele já fez no Brasil, pelo pouco que ele fez no Al Hilal, não sei se isso é parâmetro não, tal, mas vale a tentativa. Se ele vai ser bom ou não, é outro papo, é outro assunto, é outro vídeo, entendeu? Mas o melhor que tem no mercado agora, disponível, é o Jorge Jesus e no momento ele é indiscutível, falta só acertar alguns detalhes, beleza? Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários, não esqueça todo dia ter um vídeo novo por aqui, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão, Futplay é paixão.